Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É mais uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês, podendo estar aqui transmitindo, contribuindo e, claro, dialogando mais uma vez sobre esses conceitos da psicanálise. Essa noite nós vamos falar sobre a sublimação. O que se trata de fato a sublimação? O que é esse conceito? Todos nós sublimamos, todos nós transformamos, deslocamos essa nossa energia para alguma coisa na nossa vida, na nossa história. Isso é normal? Isso é doentio? É adoecido? Como isso deve ser tratado? Ao longo dessa live, dessa transmissão de hoje, nós vamos tratar sobre esse assunto incrível que é a sublimação. Vamos trazer aqui diversas temáticas, diversas localizações que são super interessantes. Então, nós estamos aqui ao vivo. Já conto aqui com a colaboração, com as perguntas, com o diálogo de vocês. Coloquem aqui as suas perguntas, vamos interagir. Acima de tudo, aqui é um local de encontro, é um local para a gente fazer, de fato, interação. Então, conto muitíssimo com a participação de vocês. Para quem está conectado com a gente aqui no Instagram, vai aí no link que está na bio, ou vai lá no comentário da publicação, migra lá para o YouTube. Tá? Lá no YouTube a gente consegue tornar toda essa experiência muito mais legal, a gente consegue fazer muito mais interação, responder as perguntas, consigo dar muito mais atenção para todos vocês que estão conectados conosco. Mas o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante. Tá? É muito bacana quando nós temos a possibilidade de pensar todos os elementos teóricos ali presentes no cotidiano, no dia a dia. E a sublimação é talvez um desses conceitos que nós conseguimos observar com uma grande facilidade, mas que ele também pode ser confundido em algum momento. Afinal, o que se trata a essa tal sublimação? Se a gente vai na ciência, nós temos logo a sublimação como uma certa passagem, né? Uma modificação de um estado sólido para um estado gasoso, sem a passagem para um estado líquido. E quando a gente pega esse estado e aborda ele na psicanálise, nós temos aqui, com um toque especial, um grande questionamento, uma grande colocação freudiana. O Freud diz que todos nós nos constituímos a partir da nossa sexualidade. E esse é um ponto fundamental para começarmos a rascunhar, a pensar a sublimação. Se nós nos constituímos a partir da nossa sexualidade, não é essa sexualidade pensada, restrita ao sexo, ao coito, ao genital, ao órgão sexual propriamente dito, mas a sexualidade constituída a partir de diversos outros elementos, como o olhar, o toque, o corpo, a pele,
o desenvolvimento e diversos outros elementos para o sujeito, nós percebemos que o sujeito vai se desenvolvendo com inúmeras características. E o nosso corpo em si é um corpo sexual, é uma zona erógena. E a sublimação na psicanálise, ela seria alguma coisa que seria aquele sujeito que, não utilizando adequadamente essa sua energia sexual, e que nós vamos entrar aqui com um termo fundamental, que é a pulsão. O sujeito, então, não utilizando adequadamente da sua sexualidade, encontra outras formas de realização que não são diretamente sexuais. E esse ponto é interessantíssimo porque isso lança o sujeito sobre diversas possibilidades na sua história. Por isso esse livro, chamado 9 lições sobre arte e psicanálise. Inclusive, esse livro em específico é um presente do Solano, nosso diretor do IBRAPSE. Quando eu estive em Londrina, eu tive aqui, fui presenteado com essa obra. Obrigado, Solano. Uma obra simplesmente incrível e que nos faz pensar e ver a sublimação sobre uma ótica super interessante. O sujeito, então, não sabendo, por alguma maneira, na sua história, utilizar-se da sua sexualidade, de encontrar-se com o outro, de manifestar adequadamente aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja nesse encontro com o outro, muitas vezes utiliza alguma forma de sublimação para se realizar. Como? As maneiras clássicas muitas vezes são as artes, o esporte, o intelecto e muitas outras expressões que o sujeito pode criar na sua história, que não ditam necessariamente sobre a sua sexualidade. Em algum momento mais específico, lá no mal-estar da civilização, o Freud diz que a sublimação, inclusive, ela faz um papel social incrível. E é super interessante quando começamos a pensar o papel da sublimação, porque nós devemos pensar, acima de tudo, que a sublimação, ela é um destino específico da pulsão. Mas, Bruno, no que se trata especificamente a pulsão? Pessoal, a pulsão é um estímulo mental constante, tá? Vamos dizer em termos metapsicológicos, tá? Que tem aqui um renovável poder de pressão e que visa sempre uma satisfação. E que essa satisfação implica sempre numa modificação de um estímulo mental constante na vida do sujeito. E a pulsão é sempre essa coisa entre o soma, o somático, o corpo e o psíquico.
A pulsão se situa aqui. Alude o corpo regido pelo princípio do prazer, marcado por esse princípio, mas o corpo possui essa articulação, não só com as zonas erógenas, mas também com as suas representações. E aí nós percebemos que a pulsão é plástica, ela encontra formas, ela é móvel, ela encontra sempre maneiras, vários caminhos, várias possibilidades para encontrar alguma espécie de satisfação. Ela faz combinações, imbricamentos, engendramentos, cria possibilidades, articulações, desde que ela alcance as suas finalidades. E nós vamos falar justamente sobre isso, sobre esses caminhos em que o sujeito, impossibilitado de manifestar pelos seus traumas, pelos seus obstáculos, pelas suas dificuldades, a sua sexualidade de maneira correta, como o sujeito encontra, através da sublimação, formas de se satisfazer. Bem, queria desejar a todos que já estão aqui conosco, conectados, uma boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Eliana, boa noite, seja bem-vindo. Jocélia, seja bem-vinda, boa noite. Maria José, uma alegria. Vanderleia, que alegria ter você conosco. Sandra, Kelly, muito bom. A Eliana já tem aqui também uma pergunta para nós. Professor, a sublimação explica o modo como o homem pode estatizar suas misérias. Super interessante, porque o controle, podemos dizer, social, e lá no mal-estar da cultura, no mal-estar da civilização, nós temos de forma muito clara isso, né? A forma sublimatória, o homem sobre cultura, de certa forma, consegue controlar os seus instintos e considerando os instintos básicos colocados por Freud, nós temos a sexualidade, a agressividade não entendida somente como aqui um ato agressivo, um ato de violência propriamente dita ao outro, mas a agressividade é entendida também como uma defesa. Então, quando nós entendemos esse movimento, nós percebemos sim que a sublimação é capaz de conter muitas misérias do ser humano. Quando o sujeito sublima, e sublima a sua sexualidade, sublima a sua agressividade, com certeza esse sujeito, de certa forma, é capaz de conter alguma coisa que, se é indevida a nível social, podemos dizer que deixa de ter desdobramento sobre o outro, e isso é super interessante. Então, sim, podemos dizer que ela aplaca algumas misérias do ser humano. Podemos pensar também a sublimação quando o próprio Freud vai analisando. Quando vamos ler, eu até fiz uma postagem, quem não conhece essa obra, vale a pena. Existe uma obra publicada pela Psicanálise Passo a Passo, uma obra do Orlando Christian, chamada A Sublimação. Tá?
Essa obra é super bacana, vale a pena ler, tem muitas explicações ali fundamentais para compreender todo esse movimento, mas é interessante também a gente lembrar que o Freud, numa das suas cartas dirigidas a Frias, o Freud interroga a estrutura da histeria, sobre a lembrança intolerável das histéricas e descobre que o que causa essa patologia, a histeria, era essa vontade inconsciente que o enfermo, o adoecido, tem de esquecer uma cena intolerável de caráter sexual. E para evitar essa rememoração da cena sexual, inventa-se fantasias construídas com base na lembrança que quer se afastar. E essas fantasias intermediárias, elas têm uma certa missão, um certo objetivo de purificar, de sublimar e apresentar ao eu do sujeito uma versão mais aceitável do acontecimento sexual recalcado. E isso é maravilhoso quando é compreendido pelo analista. A sublimação provoca deslocamentos. Existem movimentos que sempre são importantes a gente entender. O menininho pequeno apanha do pai, apanha do amiguinho da escola. Ele não consegue revidar porque ele não tem defesas, ele não tem corpo, ele não tem como revidar aquela agressão que ele vivenciou. Ele não é mais forte do que aquele que o agrediu. Mas quando ele chega em casa, ele tem um petzinho, um bichinho de estimação. E ele fala, esse cachorrinho não me vence. Ele desloca para o cachorrinho aquela energia. Podemos dizer que existe aqui alguma coisa deslocada e sublimada, que é a sua pulsão, que é a sua agressividade. Aqui estamos, lógico, falando de alguma coisa da ordem de um instinto básico que trata da sexualidade, da agressividade do sujeito. Mas existem outras formas de deslocamento da pulsão que fazem criações incríveis na vida do sujeito. Leonardo da Vinci, Recordações de uma Infância, não se trata só de uma obra que abordamos aqui concepções incríveis sobre o narcisismo, mas também concepções incríveis sobre a sublimação. Leonardo, que é esse jovem curioso, e uma curiosidade que, ao ler essa obra, é uma curiosidade que nasce na sua infância. E aqui fazemos um pequeno recorte freudiano. Toda curiosidade, acima de tudo, talvez não com com essas palavras, com essa originalidade, não é essa a originalidade de Freud, tá? São grifos meus, mas algo muito próximo. Toda curiosidade, afinal de contas, é uma curiosidade sexual. Nasce lá na infância do sujeito.
E toda essa curiosidade sexual é o que motiva Leonardo a fazer criações, invenções, artes tão incríveis. Podemos ver isso nas músicas, nas artes, no intelecto, como que estas pessoas tomadas por esta capacidade, por esse destino pulsional, são pessoas muitas vezes que, por mais que consigam viver uma vida, talvez sexualmente ativa, por mais que tenham encontros ou, enfim, por mais que consigam viver alguma coisa dessa ordem, existe ainda, subjetivamente, nas entrelinhas, alguma coisa que essas pessoas não conseguem expressar adequadamente. E conseguem somente essa expressão através de alguns meios, ou a contenção através de alguns meios. Seja o intelecto, sejam as artes, seja o esporte, seja através do cozinhar, de uma restrição total de uma vida sexual, através de uma vida celibatária, ou etc. Super interessante. Então, podemos perceber todos esses caminhos plásticos da pulsão. Eu aguardo aqui nos comentários se vocês estão aqui compreendendo todas essas construções que nós estamos aqui tecendo. Enquanto isso, vou continuar aqui dando boa noite. Quem está conectado conosco aqui no Instagram, mais uma vez, faço o convite, vai no link na bio, clica lá, migra para o YouTube, lá a gente consegue administrar muito melhor toda essa experiência, vocês podem fazer perguntas, comentários, e eu consigo acompanhar muito, muito melhor essa experiência por aqui. Selma, boa noite, seja bem-vinda. Ana Paula, uma alegria ter você conosco, viu? Cristobal, sempre conosco aí, uma alegria. Maria Cristina, que alegria. Rafael, boa noite. Sandra, uma alegria, tá? É você aqui conosco. Oi, Lilian. Maria José, muito bom. Lúcia, uma alegria, viu? A Lúcia Winnicottiana. Andréia, muito bom. Denise, seja bem-vinda. Uma alegria, tá? Jacira tá conosco. Boa noite, Jacira. Uma alegria sua presença. Brian tá conosco aqui, nosso coordenador pedagógico. Uma alegria, viu, Brian? Sua alegria, muito, muito bom mesmo. Muito feliz aqui com a sua presença conosco, tá bom? Temos aqui já também outros comentários. Vamos lá, a Liana tem aqui a pulsão sexual pré-genital. Pode sofrer o destino da repressão ou do recalque? Isso implicaria em atingir a meta da satisfação? Interessante a sua pergunta, tá? A pulsão sexual, vamos considerar só a pulsão sexual, tá? Ela pode sofrer o destino da repressão, do recalque. Isso implica atingir a meta da satisfação? É interessante porque, na verdade, a pulsão, ela sempre vai ter o caráter do inatingível, tá? Ela sempre vai remontar, ela sempre vai fazer plasticidade, tentando encontrar essa satisfação. Muitas vezes, nesse caminho, o sujeito se depara com algumas coisas que são traumáticas para o sujeito. Tá?
A castração faz aqui barra, a sublimação faz barra, mecanismos de defesa aqui faz barra, tá? E cria uma espécie de impossibilidade para o sujeito. Isso gera aqui sofrimento, tá? Nós vamos ver aqui os possíveis destinos que existem para a pulsão, tá? Nós vamos ver que a sublimação é um deles. Vamos ver que existem também diversos outros, tá bom? Então é super, super interessante essa questão. Mas a busca pela satisfação sempre vai aqui continuar, tá? A Lúcia pergunta, então se a pessoa tem explosões de raiva, ela não está sublimando neste momento? Super interessante, viu, Lúcia, a sua pergunta, porque a explosão da raiva, podemos dizer de uma forma mais de raiz, do ódio, como um sentimento, um afeto mais originário, o ódio. Ele pode ser uma descarga quase direta e pode haver deslocamentos, tá? Existem explosões que muitas vezes elas são indiretas, podem estar deslocadas e podem estar também sublimadas. E isso é super interessante. Avaliar, analisar, nos ajuda muito a entender todo esse momento, tá? Como nós somos feitos de história, é muito importante e interessante a gente lembrar que muitas vezes a nossa explosão de raiva, a nossa explosão do ódio, não se trata necessariamente para aquele objeto, para aquela pessoa, para aquela situação atual específica. Muitas vezes aquela situação atual é apenas uma repetição. Ela é apenas elementos repetidos de uma história passada. O sujeito está apenas rememorando, retransmitindo, revivendo, ressentindo. Então é super interessante a gente avaliar muito bem essa história, tá bom? Muito bom. Vamos continuando aqui. O Rafael aqui colocou um comentário. Excelente a explanação sobre a sublimação. Assisti pelo Instagram, já migrei aqui para o YouTube. Muito obrigado, viu, Rafael? Feliz aqui pela sua participação conosco. Rosângela, seja bem-vindo, uma alegria ter você conosco. A Sandra já pediu desculpa aqui, porque colocou ali alguns comentários, o teclado dela ficou ali meio maluco. Vamos lá. A Maria José fala, então qual é a vantagem, afinal de contas, do sujeito sublimar? Maria, esse é o ponto interessantíssimo, tá? Muitas vezes, ao longo do percurso e ao longo dos estudos, nós vamos nos perguntando muitas coisas, tá? Eu me lembro muito bem que também, quando eu comecei a estudar, eu me perguntei muitas vezes sobre os sintomas do sujeito. Afinal de contas, a neurose é somente alguma coisa que deve ser vista e observada por um viés negativo? Porque a primeira impressão,
quando começamos a estudar, a ver, é este. Mas é uma visão extremamente errônea, visto que a neurose, sim, coloca o sujeito sobre faces de adoecimento, mas em contrapartida, a neurose coloca o sujeito sobre faces de estabilidade. Olha que incrível é isso. E os analistas, por excelência, devem ter muita cautela ao apalpar um sintoma, ao apalpar uma neurose, por essa dualidade que existe ali. Existe algo que sustenta, que defende, que protege, mas existe algo que também adoece, impede, faz obstáculo na vida do sujeito. A sublimação, Maria José, se encontra nessa mesma categoria. A sublimação proporciona para o sujeito uma grande saída. Ela possibilita uma plasticidade, ela possibilita uma satisfação aonde o sujeito não consegue se satisfazer. Um sujeito que está traumatizado diante da sua sexualidade não consegue se encontrar com o outro devido à sua história, aos seus traumas, mas consegue encontrar, por exemplo, na cozinha, no cozinhar, uma grande satisfação. E que não é só cozinhar. São muitas coisas que devem ser aqui observadas. Quando o sujeito cozinha, o prazer dele não está só em cozinhar, está em ser observado pelo outro, em olhar a satisfação do outro, o gozo do outro, ao experimentar aquilo que ele pode proporcionar de alguma forma. Já que eu não proporciono através do meu encontro, através da minha sexualidade, do meu contato, do meu dia a dia, do meu relacionamento, eu lhe proporciono aqui, através deste alimento deslocado, sublimado, mas eis aqui para você. Veja como que nós temos aqui o mesmo elemento, a mesma tentativa de realização do sujeito. E aqui nessa obra é incrível como que, num dado momento, nós temos uma grande localização em que temos muitas vezes aquela ideia de que os sublimadores são pessoas que muitas vezes não são pessoas que têm a sua sexualidade vivenciada, realizada. Nós temos diversas formas de pensar, diversos filmes, né? Por exemplo, tem o exemplo da cozinha, né? Eu lembro, existe um filme, eu não vou me recordar o nome dele agora. Eu vou por associação. Quem lembrar, me fala, tá? Fala o nome aqui no comentário. É um ator que fez um filme, ele é um chefe de cozinha, viciado em drogas, começa a fazer um treinamento com uma moça, tem até um filhinho, ele parece o Henry Castelli, mais ou menos, e
é super interessante o filme, né? A vida dele é coisa assim, ele tem uma pessoa que ele compete lá, um outro cozinheiro que ele compete muito. Esse é um filme que a gente vê, por exemplo, como ele, de certa forma, joga sobre a cozinha, o cozinhar, toda a sua energia sexual. Ele não tem nada fora. Ele não vivencia nada fora. Toda a energia, toda a sexualidade propriamente dita dele está no cozinhar. Teve um outro filme agora recente também sobre uma jovem com traços japoneses ou chineses. É um filme novo da Netflix, também não me recordo o nome, me perdoem por isso, em que ela também vai cozinhar, alcança sucesso. Depois, quando ela está no auge, ela decide largar tudo, volta para a família, e esse fato é super interessante, eu vou comentar os dois, tá? E nós vemos que a sexualidade, ela sempre vai estar presente nessas pessoas. Muitas vezes completamente sublimada, outras vezes não. Por exemplo, aqui, essa obra, página 110. Temos na originalidade. A hipótese segundo qual um artista cria mais e melhor quando desenvolve paralelamente uma atividade sexual intensa é confirmada com bastante frequência. É como se o dispêndio de energia criadora disparasse a energia sexual. Penso, por exemplo, nesse monstro da criação que foi Picasso. Grande sublimador, mas também terrível sedutor. Ou seja, os sublimadores não são pessoas que estão totalmente exclusas da vida sexual, mas são pessoas que de alguma forma têm algum obstáculo diante da sua sexualidade. E esse é o ponto que interessa ao analista. Não são pessoas que não conseguem manifestar a sua sexualidade. São pessoas que manifestam sim a sua sexualidade, mas que em algum ponto não conseguem, em alguma cena, não conseguem trazer à tona. Assim são as histéricas. A lembrança é intolerável, que Freud escreve para Frias. Ei, Frias, o que é que acontece ali? As histéricas, para evitar, fantasiam. Nessa fantasia existia uma sublimação. E nós sabemos como que as histéricas, apesar de muitas histéricas em alguns momentos fazerem fuga, muitas vivenciavam, sim, de alguma forma, a sua sexualidade. Muito bom. Vou retornar aqui aos comentários. Vou responder mais algumas perguntas. Muito bom. A Maria José ficou, então, respondido aqui a sua pergunta sobre a vantagem de sublimar, né? A sublimação, então, nessa perspectiva, proporciona, então, para o sujeito possibilidades, defesas contra o intolerável e possibilidades de manifestação pulsional diante daquilo que, de alguma forma, tem um muro, um obstáculo para o sujeito.
eu não consigo manifestar adequadamente como eu gostaria a minha sexualidade. Mas toda essa energia eu consigo jogar aqui sobre a literatura, sobre o intelecto, sobre o esporte, sobre a arte, sobre a poesia, sobre a cozinha e sobre qualquer outra forma. O interessante é sempre avaliarmos como existem em cada uma dessas atividades sublimatórias formas de excelência que o sujeito capta satisfação. Na literatura, por exemplo, num romance, vocês podem ver que existe, por exemplo, uma satisfação fetichista. O sujeito consegue, através da literatura, realizar um certo fetiche, atingir, atravessar o outro através de uma fantasia que ele tem, sublimada, jogada, deslocada para uma obra. Grotescamente falando, tá? Para pôr no bolso, assim, ó. Conceito de bolso, que é fantasia. Fantasia, na psicanálise, pode ser entendido como aquilo que o sujeito psiquicamente deseja, mas não consegue pôr em ato. O sujeito deseja e não consegue pôr em ato. Como ele não consegue pôr em ato, ele fantasia. Como não há possibilidades de realização desse desejo, isso precisa sair, precisa ser colocado sobre alguma coisa. Aonde? Depende da pulsão do sujeito, depende da história do sujeito. Pode ser sobre um romance, sobre um livro, sobre uma música. Já pensou na satisfação que um escritor, um compositor tem ao descobrir que a sua canção tá estourada, top 1, top 10 nas rádios, causando emoção, fazendo a gente chorar, fazendo pessoas se emocionarem, terem lembranças, chorarem de amor, de emoção. Pensa psiquicamente o que passa na cabeça de quem escreveu aquilo. Existe alguma coisa ali sublimada, existe um fetiche, existe alguma coisa que foi ali colocada sobre. Então vale a pena a gente pensar. O cozinheiro, existe alguma coisa que ele tenta capturar através daquilo que ele oferece ao outro, o olhar, o entregar-se, o ser desejado para o outro. O esportista, que não só joga a sua energia, gasta a sua energia, coloca o seu corpo sobre um desafio constante, mas também coloca o seu corpo sobre olhares desejosos, olhares desafiantes, transgressões, desafios. O intelectual, que de alguma forma passa a ser também desejado,
não pelo seu corpo, mas pelo seu intelecto. Como que aqui existem formas que também ditam sobre a sexualidade, ou aquele que faz barra, ou aquele que de alguma forma traumatizado pela sua história, por qualquer evento que seja diz, tudo bem, a partir de agora nunca mais vou me relacionar, não vou beijar, não vou tocar, não vou transar com mais ninguém, vou viver uma vida extremamente celibatária, com um amor extremamente de ternura em relação ao outro e se entrega a uma vida religiosa e lança-se numa vida extremamente dedicada em ajudar o outro. Existe aqui também alguma coisa que dita sobre a história do sujeito e que vale a pena ser explorada e que o analista deve sim ler essas entrelinhas, esses caminhos plásticos que a pulsão encontra para poder se satisfazer. Ok? Marli, boa noite, seja bem-vinda. Lidiene, atrasada, mas presente, boa noite. O Roberto tem aqui uma pergunta. A sublimação é um mecanismo de defesa unicamente para impulsos sexuais agressivos? Não unicamente, tá? E não só um mecanismo de defesa, tá? Pensa a sublimação de uma forma bem mais ampla, tá? Pensa a sublimação como um destino da pulsão. Eu acho que isso amplia muito, tá, Roberto? Toda a nossa forma. E pensa ela como uma forma de trabalhar os impulsos básicos, né? Os impulsos básicos, os instintos básicos do sujeito. Quais são os que nós temos postulados a partir da teoria freudiana? Sexualidade, agressividade e toda a amplitude que isso nos traz, tá bom? Muito bacana. Jaciara, boa noite. Cláudia, boa noite. Muito bom. Olha, se você começou essa semana, perdeu as aulas, não tem problema, não se preocupe. Nós temos aqui muitas aulas gravadas, então tem tempo. Assim que você tiver um tempinho, vai lá, conecta, olha e pode se atualizar, tá bom? A Jocélia, muito obrigado pela sua pergunta, tá? E quando a pessoa não explode, nunca mais sente raiva. Isso tem desdobramentos, claro, na vida da pessoa. Algumas pessoas conseguem, de fato, sublimar isso, tá? De forma saudável. Algumas pessoas vão conseguir fazer um equilíbrio muito bacana, tá? Não quer dizer que quem faz arte, quem faz intelecto, quem cozinha... Não, gente, não entendam somente por essa via, tá? Todo mundo pode fazer equilibradamente tudo isso. Podemos viver a nossa sexualidade de maneira saudável, e viver a nossa sexualidade não se restringe a transar, tá? Se restringe ao sexo. Não é isso, não é nada disso. Se entende por essa via, é extremamente errôneo, tá? A sexualidade está para além disso. O sexo é apenas um ponto da sexualidade. É o abraço, é o carinho, o reconhecimento, o olhar, o toque, a valorização. Tudo isso faz parte da sexualidade, a existência do sujeito, o ser, o existir, ser reconhecido, ser olhado, ser admirado, tudo isso faz parte da sexualidade. A existência do ser.
Ele pode sublimar, ele pode jogar a energia sexual dele sobre o esporte adequadamente, sobre o intelecto, sobre as artes, sobre diversas outras atividades. Agora, as pessoas que muitas vezes não manifestam, às vezes, esses sentimentos, podem chegar aí a situações graves, podem somatizar, podem chegar aí a algumas patologias indesejadas, né? Tem que encontrar formas de vazão para isso tudo, tá? Hoje, numa determinada sessão, hoje, eu acabei me recordando de uma cena, de um movimento muito bacana, né? No ensino médio, tinha uma coisa que se fazia com... Se pegava uma maçã, né, e tinha umas professoras que eram indesejadas, desculpas, professoras, tá? Professoras sofrem, não sabemos disso, os professores sofrem. Os professores que às vezes pegavam muito no pé, pegavam a maçã e punha no cano de descarga do carro, e os professores não conseguiam ligar os carros deles, e a gente achava graça daquilo. Enquanto não tirava a maçã do cano de descarga, o carro não pegava, tá? Onde eu quero chegar com essa história da maçã? Gente, todo motor precisa de vazão, tá? Nós estamos falando de mecânica aqui agora mesmo, assim, de funcionamento de princípios básicos mesmo, de engenharia. Todo motor de combustão precisa de vazão. Se ele não tem uma vazão, se você tampa aquela vazão, ele vai procurar o local mais frágil para escoar. Então, se naquele cano de descarga tiver algum local enferrujado, a hora que der pressão vai estourar ali. Esse local muitas vezes é o corpo, tá? Pode explodir de diversas formas. Somatização, estresse, adoecimento, Por isso que muitas vezes, hoje, a medicina já indica para o sujeito, está fazendo atividade física? Não faz atividade física. Joga energia para fora. Pega o teu motor e joga um pouco de energia para fora, senão ele não vai funcionar. Então, sim, de alguma maneira, Jocélia, as pessoas vai ter que colocar isso para fora de alguma forma. Seja saudavelmente ou seja de uma forma não saudável. O melhor é que ela tenha consciência e coloque isso de maneira saudável. Diego, conterrâneo, sou de Divinópolis, mas moro em Pouso Alegre hoje. Muito bacana, uma grande alegria ter você conosco, viu, Yúdia? Uma alegria ter você conosco. Maracélia, muito bom ter você aqui. Patrícia veio lá do Instagram, muito bom, obrigado pela sua presença. Eliana, obrigado aqui pelo seu comentário, muito bom. A Lúcia já compôs várias músicas, estaria eu sublimando? Lúcia, todos nós vamos sublimar de alguma maneira em nossa história, e esse ponto é fundamental. Eu não acho isso errado, nem adoecido, desde que nós encontremos aqui uma linha realmente tênue, né? Neste livro, As 9 Lições sobre a Arte e a Psicanálise, quando nós lemos também esse outro livreto sobre a sublimação, nós podemos entender que o sujeito ele vai manifestar sempre alguma coisa da ordem do indizível, sempre algo da ordem do irrealizável, sempre alguma coisa da ordem da fantasia, sempre alguma coisa
aqui da ordem daquilo que não pode ser de fato colocado totalmente em ato, sem problemas. A gente deve fazer isso, todos devem fazer isso adequadamente em algum momento na sua história, sem problemas. Devemos sim sublimar adequadamente. Brian, eu acho que é este mesmo, eu acho que é, se eu não me engane, chama-se Pegando Fogo, né? Acho que é esse mesmo, talvez seja esse a tradução no português, Pegando Fogo. Esse mesmo, muito, muito obrigado, viu? Bacana, muito legal. Brian também traz aqui um outro comentário, ele diz: Freud, em Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa Moderna, fala que nossa cultura se edifica sobre a sufocação das pulsões. E isso é extremamente interessante, Brian. Como, de fato, a civilização se funda, de fato, sobre a repressão das pulsões. Ou seja, aquilo que domina os instintos é aquilo que funda também a civilização. É muito importante a gente ler, né, esses textos freudianos para que a gente entenda todos esses contextos e essas histórias, né? O Freud, com essa capacidade de escrita dele, traz muito a nos ensinar, muitas contribuições. A Jacira traz aqui o nome do outro filme, que é Fome de Sucesso. Isso mesmo, muito obrigado, tá? E a Vanderlei diz: a sublimação seria também uma repetição de algo. A sublimação indica a incapacidade do sujeito diante de um trauma, de uma dificuldade, portanto, também aqui ela sim incita a repetição de algo. Muito bom. Temos aqui comentários de novo. A do Brian, o Freud também diz: a pulsão sexual põe à disposição do trabalho cultural volumes de força enormemente grandes para deslocar sua meta sem sofrer uma diminuição essencial quanto à sua intensidade. Muito bacana. Temos aqui também outros comentários. Vamos ver, olha, hoje muitos comentários. Vamos lá. Então, a sublimação. Vamos lá. Vanderlei. A sublimação seria também a repetição de algo? Opa, já repeti, eu estou repetindo aqui essa pergunta. Van Gogh sublimou a arte dele, falou muito de si, super interessante. Nesse livro, A Sublimação, nós temos aqui vários recortes que falam sobre Van Gogh, sobre outros artistas, Leonardo da Vinci, vale a pena. Super interessante, tá bem? Vale a pena, muito bom. A Maria José também coloca aqui assim: todos nós sublimamos? Sim, todos nós. E todos nós também fantasiamos, sem exceção, tá? Então, não se preocupe com isso, tá bom? Maria José, muito obrigado, tá? Pelo seu comentário. Lúcia, crianças sublimam? Perfeitamente. Sublimam muitíssimo. Começam a sublimar muito e começa assim. Desde a infância já sublimam muito, 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 muito. No entanto, que nós temos uma fase, né, que acontece ali pós
fase fálica, né? Que é uma das fases aonde o sujeito entra no chamado período de latência, em que as crianças, de certa forma, aplacam, colocam, de certa forma, todos aqueles conteúdos, aquelas fantasias que elas vivenciaram ali durante esse percurso do seu desenvolvimento da sexualidade, fase oral, anal, fálica, édipo e castração, segura, contém, e nós percebemos como é nessa fase, latência, nós podemos fazer localizações aqui de 5 a 9 anos, são os períodos em que as crianças se dedicam mais, por exemplo, aos esportes, ao intelecto ou às artes. Isso vocês podem confirmar, mamães, papais, observadores, professores, podem observar como é esse período em que há essa dedicação, essa intensificação maior por essas atividades das crianças. Pessoal, o nosso horário chegou aqui ao limite. Muito, muito obrigado pela presença de vocês, tá? O nosso assunto não se esgota aqui, pois temos muita coisa ainda para a gente continuar falando e discutindo sobre sublimação. Portanto, acabo de tomar aqui uma decisão, pois semana que vem íamos falar sobre um outro assunto, mas penso que devemos continuar falando sobre sublimação. Então, semana que vem, nós vamos falar mais um pouco sobre sublimação. E vamos falar da sublimação aqui, segundo a pergunta que me causou essa inquietude, viu, Sandra? É a sua pergunta que me causou essa inquietude, que é: como é a sublimação do analisando no setting? Então, é essa pergunta, viu, Sandra? Você me causou inquietude. Então, semana que vem, nós vamos voltar com essa temática, tá? A sublimação no setting analítico, como o analista deve perceber, captar, direcionar, enfim, vamos trazer aqui diversos outros contextos sobre a sublimação. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Pessoal, deixa aí o like, curte aí nossas páginas, não esqueçam de ir lá, tá lá no Instagram, tá aqui embaixo. Vai lá, clica no link na bio, tem lá uma biblioteca virtual esperando vocês, tá? Clica lá, vai lá. Tem na Drive sobre psicanálise, tem diversos títulos à disposição de vocês. Então não percam a oportunidade, vocês podem lá buscar muitos livros. Fiquem sempre atentos às novidades, aos vídeos que nós estamos sempre postando lá sobre os conceitos da psicanálise também. Quarta-feira que vem, 8 horas, nós nos encontramos aqui no YouTube novamente, aqui no Instagram novamente, para a gente continuar aqui a falar sobre a sublimação. Muitíssimo obrigado, uma boa noite para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.